E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na boa? Como é que foram de exercícios? Se atrapalharam um pouco? Sim, então tá. Fala, Matheus, eu precisava saber se tu conseguiu mandar o restante dos exercícios do trabalho. Já mandou, Bianca? Tá. Alguém conhece a Mel? Tá no grupo de vocês? Tá, pede para ela dar uma olhada no e-mail dela lá, porque ela me mandou os exercícios e me mandou o antigo aquele, tá? Manda ela olhar o e-mail que eu mandei para ela, ou ela refaça os que estão fazendo ali. Me faz favor, tá, Bianca? Me pede para ela. Valeu, brigadão. Deixa eu entrar mais gente aí para mim fazer uns comentários rápidos, né, sobre o trabalho. E depois começar esse próximo item que é nosso aqui. Meu Deus. Professor, tá ouvindo? Agora sim. Certo isso aí. O último caso, sabe, que tu faz, é que no celular não dá para fazer isso, mas no computador tu zipa ele e manda tudo num arquivo só. Também. Né? De repente, se tu tiver o acesso no computador, tu entra no computador aí... Eu vou mandar de 2 em 2. São 7 folhas, eu vou mandar. Aí a última eu mando só a última. Porque daí não dá erro. Mas verifica se tu tá mandando as folhas certas. Tem que mandar a folha 1, Tá. a folha com o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O resto eu tenho. Tá. Então, Ó, o 1 tá aqui, ó. Ah, tu tá achando o 1 aí, tu tá certo. Então, manda lá. Tá, vou mandar direitinho, senhor. Isso, faz isso aí. Mas chega lá, a gente vai acertando. Né? Devagarinho a gente vai. Bom, pessoal, quem que chegou agora tá só o seguinte. Alguns já me mandaram os exercícios, certo? O que acontece? Eu tenho visto alguns erros. Que erros são esses? O pessoal está... Primeiro, eu cometi um erro no início que eu mandei Por quê? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu trabalho assim, ó. Quando eu montei a prova, eu monto no Word, né? E uso alguns recursos, né? Que tem aqui no Word, que é de equações, para fazer aqui as frações, né? Quando tem radical, esse tipo de coisa. E aí, tanto é que a Eduardo estava perguntando, tá dando errado, e eu não sabia por quê. Porque quando eu baixo de novo, para mim dá certo, né? Aí, quando alguém me mandou com resposta, que eu fui ver o que estava errado. E aí, eu me dei conta do seguinte: o meu é o Word do Office 10. E alguns anteriores não aceitam isso. Então, eu mandei em PDF, tá? Mas está tudo resolvido agora. De agora em diante, eu vou mandar sempre em Word e PDF. Então, abram os dois para não haver mais esses problemas aí. Então, ó, alguém não fez isso aqui, ó. Acho que foi a Eduarda, tá? Aqui, ó, aqui tem o raiz de 3. E ela não colocou, ela corrigiu os outros lá e não corrigiu esse aqui. Então, faz favor, avisem a ela para corrigir. E outra coisa, pessoal, quando vocês mandarem e-mail, né, de vez em quando dá uma olhadinha nos e-mails lá para ver se eu não mandei nada, né? Porque vocês mandam, eu respondo e ninguém olha mais, vocês vão acabar se perdendo. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer aqui? O que eu vou fazer? Ó, como eu me atrasei também em mandar os exercícios para você semana passada, tá? Eu vou aceitar até amanhã à noite, tá bom? Então, depois da aula aí, vocês resolvam, façam como tem que fazer. Quem não me mandou, me mande no máximo até amanhã à noite, tá bem? Avisa o pessoal lá. Vamos lá, então. Deixa eu puxar para cá. Muito bem, pessoal. O que acontece? O que nós vamos começar hoje? Hoje nós vamos fazer... outra coisa. O pessoal está resolvendo lá, aí está encontrando equações de segundo grau e está resolvendo. Não é para resolver equação de segundo grau. A gente não chegou lá ainda, né? É só para... Oi? Agora eu consegui. Eu excluí, tipo, aqueles e-mails que eu tinha te mandado e enviei de novo. Antes, por que não estava dando? Porque eu estava respondendo o teu e-mail, eu não estava te enviando e-mail. Pode ser. Aí agora eu te enviei o e-mail do zero. Enviei Aqui, ó, vê se chegou. Uma folha, exercício, folha aqui já é o 9. Tá. 5, 6, tal. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Fechou? Fechou? O princípio fechou. Então tá.
Tá. Vamos lá. Valeu, senhor. Valeu. Nós temos Fico incômodo. pessoal, que não se preocupe com erros, porque vocês também não estão acostumados com isso, né? Eu estou acostumado com e-mail, porque a vida toda eu trabalhei com e-mail, né? Mas muitos de vocês nem trabalharam com e-mail, então eu tenho uma certa Não, dificuldade. agora eu nunca mais respondo os e-mails. Vou enviar direto do zero. É melhor, porque aí vem direto para mim separado. Isso é uma grande verdade. Tá, pessoal? Mas valeu aí, senhor. Não, sem problema. Tá? O que acontece? Nós vamos começar hoje, eu estava falando com vocês. Vocês estão respondendo até equação de segundo grau. Não precisa, é só o que o exercício está pedindo, né? Vai até aquela parte ali onde dá a equação de primeiro grau e pronto. Alguém me respondeu assim, dessa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Colocou assim, caracteriza um produto notável do quadrado de uma soma. Tá, mas e a resolução? Não tinha. Tem que olhar isso aí. Então, pessoal, mesmo quem mandou já os trabalhos, dá uma verificada se não errou nada lá, que ainda vou aceitar correções. Essa aqui da raiz de 3. Que mais? Outra coisa, tem gente mandando só com resposta. Só com resposta é a metade da questão. Tá? Tem que colocar o desenvolvimento. Ok? Vamos lá. Quer que eu te pergunte alguma coisa aí? Então, vamos começar hoje aqui da nossa aula número 5, né? Que é a parte de equações e gráficos de equação de primeiro grau. No final, nós vamos fazer um trabalhinho lá. Pessoal, eu hoje recebi pelo WhatsApp uma coisa bem interessante, que é isso aqui, ó. Eu pergunto para vocês, qual é o número dessa casa? Quem que sabe me responder? Quem é que sabe responder qual é o número dessa casa? Pois é. Eu achei interessante, porque eu não coloquei o vídeo aqui, porque o cara foi bem desaforado, porque estava furioso com o cara, que era um entregador que estava procurando o número 4 dessa rua. Ele não estava achando o número 4 dessa rua. Até que ele foi se dar conta que raiz de 16 é quanto? 4. É uma baita sacanagem do cara, né? Mas é bem interessante, porque às vezes existem pegadinhas até na vida da gente, onde a matemática ajuda. Tá? Isso aqui não sei se é fake, se ele não fez isso aqui para montar, mas é bem interessante. Continuando aqui. Então, vamos lá. Equações do primeiro grau. Podemos chamar de equações matemáticas ou simplesmente de equação a todo conjunto de números e ou símbolos matemáticos que se encontram separados por um sinal de igual. Tá? Um sinalzinho de igual aqui. Assim, toda vez que existirem elementos à esquerda e também à direita de um sinal de igual, teremos uma equação do ponto de vista da matemática. Vocês já fizeram exercícios de polinômios, né? Isso aí tudo já agregou um pouco de equações, sem querer vocês já fizeram, né? Mas nós vamos agora saber identificar direitinho. Por isso que eu digo, nós estamos vendo agora equações de primeiro grau. O que é primeiro grau? É quando o x está, né, na 1, né? E não na 2. Quando estiver na 2, ele é uma equação de segundo grau. Tá bom? As equações de primeiro grau são as equações matemáticas que apresentam a resolução mais simples e rápida. Em geral, basta apenas isolarmos a incógnita da equação e descobrir o seu valor numérico. Tá bem? Então, o que diz aqui? Ó, equação de primeiro grau é nada mais do que uma igualdade de expressões, já foi dito, né? Que as transforma em uma identidade numérica para um ou mais valores atribuídos às suas variáveis quando for de segundo grau. Ou seja, A e B são números que pertencem ao conjunto dos números reais, com A diferente de 0 e X representa uma variável que não conhecemos, uma incógnita. Então, por que tem que ser diferente de 0? Por que o A tem que ser diferente de 0? Ó, nós temos aqui o termo A, né, que é o 2, e aqui o termo B, que é o 16. Se o A for 0, o que acontece? Se o A for 0, né, 0 multiplicado por x dá 0. Então, tu elimina esse termo aqui. Então, ele deixa de ser uma equação de primeiro grau, porque some o nosso x. Por isso que o A dessa expressão não pode ser 0. Entendido, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo de equação. Aqui está fora de ordem. Eu sempre peço para vocês colocarem na ordem, né, do grau, né? O maior grau à esquerda e vai diminuindo até chegar ao valor numérico, onde o x é igual a 0, né? Então, o correto aqui seria x mais 5 igual a 8. Né? O que é uma equação racional e uma equação irracional?
Uma equação racional é aquela que tem todos os termos aqui, o x podendo ser feito o cálculo, né? Aqui nós temos x menos 3 igual a raiz, né, tudo dentro do radical 2x mais 2. Por que é irracional? Porque nós temos uma variável, né, uma incógnita, dentro de um radical. E aí a gente só consegue resolver isso aqui através, né, ou por meio de propriedades, né, que a gente já conhece algumas, mas ele complica um pouco mais, então ele passa a ser irracional. Tá bom? Então, exercícios aqui, ó. Resolva as equações indicadas abaixo. X mais 3 igual a 2. Como é que se faz isso aqui, né? É muito simples. Isola-se o x. Então, o x vai ser igual a quê? A 2. O 3 passa para o outro lado, né, com o sinal trocado. Então, vai ficar 2 menos 3. Resultado dessa operação, menos 1. X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0, igual a 5, né? X menos 1 igual a 5, então isola-se o x igual a 5 mais 1, que é igual a 6. Tá bem? 2x mais 1 igual a 5. Então, eu tenho 2x igual a 4. Por quê? Passo o 1 para o outro lado, com sinal negativo, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, né? Passa o 2, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, sempre de maneira inversa, né? Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa de maneira inversa. Ou seja, se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando, né? Então, ele está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? Então, eu tenho x igual a 4 sobre 2, né? Então, meu x vai ser igual a 2. Tá bom? Ah, me responderam aqui. Tá. Continuando. 3y menos 4... Não, 3, eu olhei 4 ali e falei 4, viu? 3y menos 2 igual a 7. Então, eu tenho aqui, ó, 3y igual a 9. Por quê? O 2 passou subtraindo desse lado, passa para o outro lado somando, né? 7 mais 2, 9. Multiplicando, passa para o outro lado dividindo, y igual a 9 sobre 3, né? O meu y é igual a 3. Tá? Eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma por enquanto aqui. Por quê? Porque vocês já fizeram a parte de polinômios e ele é muito semelhante, né? Nada mais é do que uma introdução para essa parte aqui dos produtos, das equações de primeiro grau. Continuando aqui na letra E. 2y menos 1 igual a 6. Como é que fica isso aqui? Passei o 1 para o outro lado. Está subtraindo, passa somando. Então, 6 e 1, 7. 2y igual a 7. Y igual a 7 sobre 2. Né? Dá para simplificar? Até daria, mas aí torna um número decimal que não fica dentro dos reais, que por enquanto nós só estamos vendo os números reais, tá? Porque vai ficar 3,5. 3,5 não é um número real, né? Ele passa a ser dos números Z. Último aqui nesses exercícios aqui, ó. 10x mais 6 menos 3x igual a 8. Então eu tenho aqui, ó, passo 6 para o lado de cá. Está somando, passa subtraindo. 8 menos 6, 2. Aqui eu vou fazer o quê? Os semelhantes, né? No mesmo grau. 10x menos 3x igual a 7x. X vai ser igual a quê? A 2. Está multiplicando o 7 aqui, passa para cá dividindo. Então, meu x vai ser igual a 2 sétimos. Dá para continuar aqui? Não. Dentro da nossa parte, do nosso limite agora, não. É isso aí a resposta. Então, x é igual a 2 sétimos. Tá bom? Bom, agora sim. Agora nós vamos ver um problema prático de uma equação de primeiro grau. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. São 14h15. Outra coisa, pessoal, mesmo esquema da aula passada, tá? Para quem não está aí, pergunte pro pessoal. Daqui a pouco eu vou passar o... Bom, já tem o link, né? Às 14h30, 14h35 eu vou desconectar e vou entrar de novo. Vocês entram novamente para a gente continuar a aula. Muito bem. Vamos lá. O que diz aqui, pessoal? Vamos prestar bem atenção aqui para ver como é que funciona um exemplo de problema, né, que envolve uma equação de primeiro grau. O que quer dizer isso? Que nós vamos resolver esse problema montando equações, né, nesse caso de primeiro grau, para que se consiga resolver. Por quê? Porque aqui eu tenho variáveis, incógnitas, né? Se eu tenho incógnita, como é que eu vou saber qual é o valor disso aqui?
Isso aqui nós vamos ter que primeiro ver essa proporção aqui para chegar a esse resultado. Então, aqui diz aqui assim, ó. Maria vai plantar verduras em um terreno retangular de 20 metros de perímetro. Pessoal, primeira coisa, o que é perímetro? Lembra o que é perímetro? Perímetro num retângulo, né, numa figura retangular ou quadrada, nada mais é do que as somas dos 4 lados, né? Então, é a base, essa altura, mais a parte de cima, mais a outra altura, né? Isso forma o perímetro. Então, ele está dizendo o quê? Que um terreno retangular, então está aqui representado um terreno retangular, né? De 20 metros de perímetro. Então, a soma de todos os lados é igual a 20 metros. Esse é um dos dados que ele está nos dando aqui. Então, observe a figura e calcule a área desse terreno. Ele quer saber quanto é que vale a área desse terreno. Como é que eu vou calcular isso? Bom, primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer sempre, né, é pegar os dados. Então, quais é que são os dados que nós temos desse problema? Primeiro, a área, né, que é o que eu quero saber. Certo? Tem o perímetro. 20 metros, que ele nos deu. Como é que se calcula a área de um retângulo, pessoal? Né? Geralmente, isso aqui vai ser dado para você, por enquanto, pelo menos por mim, né? Se vocês for fazer uma prova do Enem, por exemplo, vocês vão ter que saber qual é a fórmula da área de um retângulo, né? Como é que se calcula a área de um retângulo? É a base, né, vezes a altura. Tá, tudo bem. O que mais eu tenho que fazer? Se eu tenho, né, se eu sei que o perímetro é 20 metros, eu sei que a base, que é x, eu sei que essa altura aqui é x mais 4. Se a base é x, o outro lado do retângulo também é x, certo? Se eu tenho que a altura é x mais 4, o outro lado também vai ser x mais 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o quê? Vou somar o perímetro, né? Então, eu vou dizer que x mais esse lado e mais esse lado é igual ao perímetro, que é igual a 20. Tá? Então, ó, x. Vou começar por aqui para ficar igual como está aqui. X mais 4, tá? Mais x, tá? Mais x mais 4, tá? Mais x, mais x. Então, essa expressão aqui, que é o perímetro, né, é igual a 20. Bom, já começamos a brincar com a equação. O que eu vou fazer aqui agora? X mais x mais x mais x, 4x, certo? 4 mais 4, só tem esse, 8. Então, já temos aqui nossa equação, ó, tá? Vamos resolvê-la. 4x, vou passar o meu 8 para o outro lado da expressão, né? Da igualdade. Então, o 8 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 20 menos 8, 12. Então, 4x igual a 12. X vai ser igual a 12 sobre 4, porque o 4 está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? 12 dividido por 4, 3. Então, eu achei meu x, né? Então, eu sei que a base, agora, ela é quanto? Ela é 3, certo? Muito bem, ó. Então, meu x é igual a 3, né? Que é a base e que também é a parte de cima, né? O que mais que eu tenho? Que x mais 4 é igual à minha altura. Então, se eu sei que o x é 3, 3 mais 4, 7. Então, minha altura aqui é de 7 metros. Então, a primeira parte do problema está resolvida, certo? O que ele quer saber agora? Ele quer saber a área. Como é que eu calculo a área? Base vezes altura. Eu tenho a minha base? Tenho que é x. Deixa eu passar para isso aqui, ó. Então, eu sei que a minha base é 13 e minha altura é 7, certo? Foi o que eu calculei até agora. Se eu sei que a minha base é 13 e minha altura é 7, eu posso fazer a equação da área de um retângulo, né? Então, a área vai ser 3 vezes 7, a área vai ser igual a 21 metros. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui para vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos perguntando aí o que for necessário. Essa turma é das boas, não tem dúvida nenhuma. Todo mundo está sabendo tudo. Que maravilha, hein? Deixa eu tirar a minha fotinho aquela para ver quantos nós temos aí. 10. Tá? Então, tá aqui. Tirei a fotinho aqui. Vamos continuar. Bom,
Se não tem nenhuma dúvida na parte de equações, aí, por isso que eu digo, é uma parte fácil, porque você já vem fazendo isso dentro dos polinômios, né? Já tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona isso aí. E essa parte aí agora é de equação de primeiro grau. Bom, chegou aí, né? Chegou aí o iPhone. iPhone, por favor, coloque teu nome do lado para eu saber quem tu és. Senão eu não sei quem tu és. Chegou agora por último. Pode ser no chat mesmo lá, coloca o teu nome lá, faz favor. Tá? Vamos ver quem é. Aí a Mel. Bem-vinda, Mel. Eu estava falando de ti antes aqui. Mel, tu chegasse a olhar meus e-mails lá? Não tem problema, né? Eu só preciso saber quem é, senão eu não consigo depois relacionar as pessoas. Eu mandei um e-mail para ti porque tu me respondeu já o trabalho, né? André, não olhei seus e-mails, mas já enviei toda... Pois é, aí que tá. Tu mandasse, mas não corrigisse a questão 11C. Olha teus e-mails lá que tu vai ver o porquê, tá? Valeu, Bianca. Tá? O resto eu olhei por cima, tá mais ou menos certo. É só a questão 11C, que tem o raiz de 3 ali. Eu expliquei para o pessoal por que não apareceu. Baixa o PDF que tu vai ter toda a prova certinha. Ou aquela que eu te mandei também, tá? Corrige lá para te não ficar sem pontuação ali, porque aquela ali não tem como te dar como correta. E é fácil de fazer essa questão. Então tá, pessoal. A Mel chegou aí, vamos continuar. Então, como eu disse... Sem problema, Mel. Como eu disse para vocês, então, nós vamos ver agora como é que vamos fazer gráficos de uma equação do primeiro grau. O que é um gráfico de uma equação de primeiro grau? Bom, quando se fala uma equação de primeiro grau, pessoal, já pode pôr na cabeça direto, é uma reta. Uma reta onde? Dentro de um gráfico. Tá? Toda vez que nós tivermos uma equação de primeiro grau, tá? X mais 2 igual a 0, né? Ou a 10, sei lá, ou x igual a tanto, é uma equação de primeiro grau. O que nós temos aqui? Ó, que diz o seguinte, para toda equação, toda e qualquer equação, podemos construir gráficos de vários tipos que representarão visualmente como ocorrem as variações das incógnitas. Para a construção desse gráfico, vamos utilizar o plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, pessoal? O plano cartesiano é aquela velha cruzinha cheia de valores que vocês já viram em alguns lugares, né? Então, o plano cartesiano é um objeto matemático, né, plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, né? Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e nele é marcado o ponto zero, né? Então, aqui nós temos um exemplo de plano cartesiano, tá? Plano cartesiano. O que nós temos aqui? Nós temos o eixo X, certo? Ou também chamado de abscissa, eixo das abscissas, tá? E temos também o eixo Y, tá? Que é o que está na vertical, ou também chamado de eixo das ordenadas. Então, quando alguém falar em eixo das ordenadas, já sabe que é o eixo Y. Se falar em eixo das abscissas, vocês já sabem que é o plano X, o eixo X, né? E é o que está na nossa horizontal, tá bem? E nós temos aqui nossas escalas, né? Os nossos valores para cada eixo, né? O ponto de origem é esse aqui, que é o ponto zero, né? E aí do zero passa para 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. No eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5. E no eixo Y negativo, 1, 2, 3, 4, 5. Também, pessoal, nós temos aqui que esse aqui é o meu primeiro quadrante, esse aqui é o meu segundo quadrante, e terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá bom? O que a gente pode saber mais daqui? Quando se pensa em primeiro quadrante, que é esse aqui, o que eu posso dizer, já olhando aqui, nem dando adiante ali, mas só olhando aqui, o que as coordenadas vão ser? Né? As duas coordenadas vão ser positivas. Por quê? Porque estando o ponto nesse quadrante, ele vai ter um valor de x positivo e um valor de y também positivo, certo? Então, as duas coordenadas são positivas.
Então, se vocês receberem um ponto onde as duas coordenadas são positivas, já sabe que esse ponto está nesse quadrante. Se fosse nesse, o meu y seria positivo e o meu x seria negativo. Né? Nesse terceiro quadrante, tanto o x quanto o y, as duas coordenadas são negativas. E no quarto quadrante, o eixo x, né, os valores de x é positivo e os valores de y são negativos. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Né? Então tá. Já está fechando aqui quase os 40 minutos que eu estava dando de aula com vocês. Né? Eu vou interromper aqui e vocês, por favor, entrem novamente. Tá bom, pessoal? Muito bem. Estou aguardando vocês aí. Para quem não sabe, pergunte aí para o pessoal como é que se faz. Então, eu vou interromper e vou entrar novamente. Que beleza. Ficou bem mais fácil assim, acho que está se preocupando com o tempo, né, pessoal? Ficou bom a gente fazer assim, apesar de perder esses 3, 4 minutos aí, né, fica bem mais fácil para a gente fazer. Bom, vamos dar continuidade então. Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Eu tenho que compartilhar minha tela. Vamos lá, aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, o que está mostrando aqui? Ó? Quando se tem um ponto dentro de um gráfico, tá? Esse ponto possui coordenadas, né? Duas coordenadas que são x e sempre, pessoal, a ordem. O primeiro valor é x e o segundo valor é y. Sempre, tá? O primeiro valor é x e o segundo valor é y. Sempre quando eu tiver p de alguma coordenada que fica entre parênteses, né, é coordenada xy. Então, o valor de x está no primeiro e o valor de y no segundo. Tá bom? Então, agora, o que acontece? Vamos ver aqui. Ó. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico para nós marcar nossos pontos. Então, que eu marque os pontos A. Onde é que é meu ponto A? Então, eu tenho a coordenada 2 e 3. O que quer dizer 2 e 3? Eu já falei para vocês, né? Sempre primeiro o x e depois o y, né? Então, se eu tenho aqui o x como 2, onde é que eu vou procurar? 2 positivo. 2 positivo está aqui, ó, né? É esse aqui. Onde é que está o meu ponto y? Meu ponto y positivo 3. Ponto y positivo 3 está aqui. Então, eu dou uma tracejada aqui e aqui, e no encontro das linhas eu vou encontrar meu ponto A. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bem facilzinho, né? Então, ó, positivo para o x. Então, para esse lado, 2. Positivo para o y. Para esse lado, 3. Foi o que eu vou fazer. Falei para vocês, ó, quando for os dois positivos, né, nós temos o quê? Que ele está no primeiro quadrante. Vamos ver o ponto B. Ponto B eu tenho um negativo. Qual é o negativo? É o x. Se é o x, é para cá. Então, onde é que ele vai estar? No segundo quadrante. Então, menos 2, menos 1, menos 2. Tá? O que mais? O meu y, quanto é que vale? 5. Então, meu y, onde é que está meu y? Positivo aqui. Lá está meu 5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tracejar aqui, no encontro das duas retas tracejadas, eu vou ter meu ponto B. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Ponto C. Os dois negativos. Para os dois serem negativos, qual é o quadrante que eles têm que estar? Aqui nesse terceiro. Né? Porque é negativo para cá e é negativo para cá. Isso aqui, pessoal, é uma dica para vocês, né? Para vocês não se perderem quando achar o ponto em algum ponto errado, né? Mas vem cá, esse ponto está aqui, mas não, mas ele está no terceiro quadrante. Então, ele não pode estar aqui, tem que estar nesse quadrante. Então, eu tenho menos 3 para quem? Para o x. Primeiro sempre x, segundo sempre y. Onde é que está menos 3? Eixo x. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Qual é o ponto y? Menos 2. Onde está o y negativo? Aqui. Menos 1, menos 2. Faço os tracejados, achei o ponto C. Está aqui. Né? Então, meu ponto C no terceiro quadrante, porque os dois são negativos. E o D? O D eu tenho x positivo e y negativo. X positivo e y negativo. Então, está no quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. X, qual é o valor de x? 1. Valor de x, 1. Está aqui meu ponto, né? Está aqui meu tracejado. Qual é o valor de y? Menos 4. Tá? Menos 4 está aqui.
y menos 1, 2, 3, menos 4. Acho o encontro das linhas tracejadas, está aqui meu ponto D. Tá bem, pessoal? É simplesinho assim para fazer. Agora, como é que entra as equações dentro de um gráfico? Então, vamos aqui, ó. No caso específico de uma equação de primeiro grau, toda representação através de gráfico produzirá obrigatoriamente uma linha reta. Como eu falei para vocês, ó. Sempre que nós tiver essa equação aqui, ó, né, nesse modelo, você já sabe que a figura que vai dar vai ser uma reta. Não vai ser uma parábola, não vai ser uma circunferência, não vai ser nenhum outro tipo como é que eu vou dizer para vocês? De modelo geométrico, né? É uma reta. Conforme o tipo da equação e a relação entre as variáveis, pode-se apenas variar a inclinação da reta em relação ao eixo X. O que ele quer dizer isso aqui? Esse A aqui, tá? Vocês vão ouvir falar em declividade, inclinação da reta, é ele que dá. Isso aqui é a parte angular. O que é a parte angular? Deixa eu achar aqui uma reta aqui. A parte angular é esse ângulo aqui, ó. Então, esse A me dá o quê? Me dá quanto esse ângulo aqui representa, tá? Deixa eu voltar para cá. A função, o gráfico da função afim de f de r, quando r é dado por uma função f de x, ax mais b. Então, está aqui a minha equação. Esse f de x aqui representa o quê? Ele representa o meu y. Tá? Quando eu faço esse valor aqui variando o meu x, eu vou obter o y da equação. É isso que é uma equação de primeiro grau. Então, quando eu tenho função de x ou y, ele vai me dar em função, né, da equação de x. Para a diferente de zero. Né? Porque para você, se esse a aqui for zero, 0 vezes x vai dar zero. Se tirar o x daqui, deixa de ser uma equação de primeiro grau, deixa de ser uma equação da reta. O coeficiente x e o a é chamado coeficiente angular, que é o a, né? Ou declividade da reta, e está ligado à sua inclinação em relação ao eixo x, o eixo das abscissas. Então, eu não estou falando nada que eu não falei até agora. Então, esse a me dá essa declividade aqui, esse ângulo aqui em relação ao eixo x. Então, a minha reta está aqui, e aqui está meu eixo x, né? E tenho a meu ângulo ou minha declividade. Bom, o que eu preciso mostrar para vocês aqui nesse slide? Que é o seguinte, quando o A for positivo, que nem esse aqui, ó, 2, tá? A minha reta é uma reta, o quê? Crescente. Então, vocês sempre vão sair do ponto esquerdo para a direita. Então, ele vai crescer, ó, daqui para cá ele cresceu, né? Então, quando esse A for positivo, tá? A minha reta é crescente. Quando o meu A for negativo, a minha reta é o quê? Ó? Daqui ele saiu para cá, ele decresceu. Então, minha reta é decrescente. Tá, pessoal? Então, é isso que nós temos que ver em função da equação de primeiro grau, né? Quais é que são os valores? O que é o A? O que é o B? O que vem a ser o B? O B nada mais é do que deslocamento em relação ao ponto zero no eixo dos Y. Tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas só para você saber que esse B também tem um valor aqui. Então, quando se falar na equação da reta, qual é o A da equação da reta? Vocês já vão direto aqui para o valor que está acompanhando o X. Isso aqui, o que é? É o ângulo de declividade. Esse ângulo aqui. Tá? E o que é o B? O B é o valor que vai influenciar aqui na distância em que a reta está passando no Y. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu mandar para vocês aqui. Onde é que está? Aqui. Mandar para vocês aqui, para vocês poderem entrar lá no Forms, para nós fazer nosso exercício direto agora na aula. Tá? Então, está aqui, vocês podem ir abrindo. Pode ir abrindo ele lá. E vamos resolver esse problema aqui. Vou dar umas dicas iniciais aqui. Como é que ele funciona lá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó.
Como é que ele funciona lá? Eu fiz um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá aqui. Ó, né? O nome de vocês, um e-mail válido para mim poder depois devolver a resposta, tá? Tá aqui a primeira questão e aqui diz sua resposta. Nessa parte aqui, vocês colocam assim, resposta na imagem. Vocês vão fazer no caderninho de vocês, fotográfico e me mandam a imagem. Resolve o segundo depois, fotográfico e me manda a imagem. E aqui vocês só escrevam na imagem. Na imagem, tá? Porque senão ele não vai aceitar, porque tem que ter uma resposta. Ou escrevo sei lá, qualquer coisa aqui, tá? E adiciona o arquivo como vocês fazem no e-mail. E enviar. Muito bem. Voltamos para cá. Então, aqui diz o seguinte. Um lápis custa a terça parte do preço de uma caneta. Os dois juntos custam R$12. Qual é o preço de cada um? Então, pessoal, a dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Quais são os dados que eu tenho aqui desse problema? Eu tenho um lápis e tenho caneta. Mas como é que funciona isso aqui? Né? Eu sei que o lápis, né, é 1/3 da caneta. E eu sei que a caneta é o X. Então, eu tenho que o lápis vai ser 1/3 de X. Se a soma dos dois é o lápis mais a caneta, vocês vão montar a equação de vocês. E quanto equivale isso? 2. Tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que olhar de novo. Vamos lá, pessoal. 1 minuto e pouco para vocês resolverem isso aí. Aí eu vou para o problema seguinte. Todo mundo que fez a aula passada ficou com ponto, viu? Pessoal, é o momento. Quem está com dúvida de alguma coisa aí que não conseguiu pegar, né? Para quem chegou depois, eu não sei se agora está nessa aula agora, o trabalho pode ser enviado até amanhã à noite, tá? Vou dar um dia mais para vocês, façam direitinho. Quem já mandou, dá uma olhadinha de novo para ver se... Quem já mandou, dá uma olhadinha de novo para ver se está tudo certinho, né? Porque são 2,5 pontos, né? Ele é facilzinho. Depois, quando chegar na parte de equações de segundo grau e gráficos de segundo grau, vai complicar bem mais. Consigo mandar o que era para hoje? Posso mandar hoje ainda? Quem perguntou? Tu está falando do trabalho, Felipe? Eu falei agora, não sei se tu pegou. Eu vou receber até amanhã. Tá? Não, até amanhã. Pode ser até amanhã. Tem um dia a mais para vocês. Tá? Mas, pessoal, pegam do PDF lá para não dar aqueles erros de novo. Tá bom? Bom, pessoal, então tá. Quem respondeu aí, tá aí o tempo. Vamos passar para a próxima. Então tá aqui, ó. Agora de gráfico. Desenvolva o gráfico da função f de x igual a -3. Eu vou fazer aqui, ó. A função é igual a -3x mais 2. Ou, né, na realidade, eu te falo, quando é f de x, é porque isso aqui é o y, né? A gente já viu lá. Por quê? Tu trocando o valor de x, tu vai ter um valor de y. Certo? Então, vamos lá. Mas eu quero saber agora o valor de y. Como é que eu faço aqui, ó? Vamos considerar esses valores aqui, né, como -2, -1, 0, 1 e 2 para quem? Para x. Tá? Então, pessoal, como é que eu faço isso aqui, ó? A gente faz o seguinte. A gente monta uma tabelinha. Assim, ó. Certo? Então, o valor de x, eu tenho x menos 2. Eu botei aqui, ó. -1, 0, 1 e 2. Para cada valor de x, quanto é que vale y nessa equação? Né? Então, eu vou colocar aqui -2 no lugar do x, eu vou ter um valor de y. -1 no lugar de x, eu vou ter um valor para y. E aí eu vou ter todos os valores de y. Tendo os valores de y, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Um conjunto de coordenadas, né? Então, -2. Eu vou dar a resposta para vocês aqui para... Ó, -2 e 8, -1 e 5, 0 e 2, 1 e -1, 2 e -4. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Está aqui o meu eixo cartesiano, certo? O que eu faço? Primeiro o eixo cartesiano, faço os dois eixos.
depois coloco ele, divido ele em escala direitinho, né, para dar tudo certo. Vou colocar a numeração. O que eu fiz aqui, pessoal? Para dar um gráfico direitinho, né, eu usei um artifício que eu sei que eu estou fazendo, né? Eu deixei essa aqui com um tipo de escala e no eixo X um outro tipo de escala para ficar mais bonitinho. Mas dentro do eixo tem que ser tudo igual. Então, 1, 2, 3 positivo, menos 1 negativo, no X, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 1, 2, 3. Por que eu fiz isso aqui? Porque o meu maior valor de Y é 8. Então, eu tenho que ter 8 positivo. Então, eu tenho que ter essa escala aqui do 8. Depois, o menor é menos 4. Menos 4. Eu tenho que ter esse valor aqui. No eixo X, o menor é menos 2. É aqui, ó. Não precisa ir tanto para lá. E o maior é 2, que aqui não precisa ir tanto para lá, né? O que eu faço agora? Ó, vou marcar o quê? Menos 2 e 8, menos 2. Menos 2 para quem? Para o X. Menos 2 para o X está aqui. E 8 para o Y está aqui. Então, está aqui meu ponto. O outro ponto está aqui, não vou falar de todos, senão estou respondendo para vocês. Vocês vão marcar os pontos, tá? E agora o que vocês vão fazer? Unindo esses pontos, vocês vão achar a reta de vocês, ó. Então, ó, a reta dessa expressão aqui, ó, menos 3x mais 2, é exatamente isso aqui dentro do gráfico. Tá bom, pessoal? Então, resolvam lá no nosso form, no Google Form para nós, tá? Já dei a resposta da 2 aqui para vocês. Que barbada, hein? Tá? Vou aguardar um pouquinho aí. Dúvidas, pessoal? Quem é que tem dúvidas? Não? Tudo certo? Então tá. Lá vai estar liberado até as 15 horas, tá? Para vocês fazerem, né? Vocês não tendo dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. No chat, ninguém perguntou mais nada. Preciso de mais alguma informação? Tudo jóia com vocês? Então tá, pessoal. Eu quero parabenizar vocês, né? Porque eu tenho visto todo mundo, todos os professores aí elogiando essa turma aí, né? É muito boa. Vocês têm, né, tido uma certa assiduidade, isso é bom, né? Até para não perder, porque vocês estão vendo, né? A gente está cada aula evoluindo um pouco mais e as coisas estão fáceis. Por quê? Porque quem pegou desde o início está acompanhando e a coisa vai evoluindo, né? Eu só vou incrementando um pouco mais a coisa e fica fácil de entender, né? A gente fez a parte de polinômios, aí depois viu a parte de produto notável, né? Alguns ainda estão fazendo os exercícios lá, os produtos notáveis. Eu quero produto notável, pessoal. Eu não quero que vocês façam para o polinômio. Quando eu pedir produto notável, se é o quadrado da soma, né, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do segundo pelo terceiro mais o quadrado do terceiro. Quando for ao cubo, né, como é que eu falei para vocês? O primeiro ao cubo. Qual é o segundo termo? 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Qual é o terceiro? 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Qual é o quarto termo? É o segundo ao cubo. Tem gente que errou lá. Confiram lá quem me mandou. Eu vi 1 ou 2 lá com erro nessa parte aí, lá do cubo. Né? Eles tentaram fazer para o polinômio e deu erro. Tá bom? Então tá, pessoal. Vou aguardar 30 segundos. Se ninguém me perguntar nada, eu vou cancelar. Vou encerrar a aula de hoje, né? E na semana que vem, os exercícios vão estar postos agora a partir das 4 horas, né? Já com o vídeo, com o exercício e os slides também postados lá. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Grande abraço para vocês, né? E fico à disposição para perguntas e não esqueço de entregar quanto antes o trabalho que não entregou, tá? Vou dar até amanhã, mas vocês já podem entregar de uma vez para não perder tempo para fazer esses próximos exercícios. Ok? Tchau, tchau para vocês. Abraço.